Nesta videoaula vamos apresentar o passo a passo da retificação de vias. Primeiro passo: concordância de vias e estaqueamento. Definir os eixos longitudinais das vias. Definir a dimensão transversal das vias e os raios de concordância horizontal. Definir o estaqueamento a cada 20 metros. Numerar as estacas de forma sequencial a partir da estaca 0. Os pontos de interseção dos eixos viários equivalem ao número da estaca anterior somado à distância horizontal da estaca ao ponto de referência. Definir a cota altimétrica dos pontos de cruzamento que correspondem a patamares horizontais. Segundo passo: definição do perfil longitudinal. Definir as linhas horizontais que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível. Para uma melhor visualização das representações de áreas de corte e de aterro, o eixo Y, que corresponde à diferença de altura entre curvas de nível, é representado em uma escala 10 vezes maior que o eixo X, que equivale às distâncias horizontais entre as curvas. Marcar os pontos de interseção da linha correspondente ao eixo longitudinal da via com as linhas horizontais de distância entre curvas de nível. Ligar os pontos de interseção para obter o perfil do terreno natural. Transferir para o perfil longitudinal os limites das áreas de cruzamento e posicioná-los nas cotas altimétricas definidas anteriormente. Ligar os pontos delimitados pelas áreas de cruzamento para a definição do novo perfil. Para a declividade constante do perfil projetado, as curvas de nível devem estar posicionadas a intervalos regulares. Representar as movimentações de terra, de corte e de aterro. Terceiro passo: definição das seções transversais a partir das estacas. Estaca 1. Definir as linhas horizontais que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível. Obter a cota do ponto H na seção transversal da estaca 1 através da semelhança de triângulos. A cota pode ser obtida também através da regra de 3. Obter a cota do ponto H' na seção transversal da estaca 1 através da regra de 3. Ligar os pontos H e H' para obter o perfil do terreno natural na seção transversal da estaca 1. Marcar os pontos de interseções das linhas de chamada com as linhas horizontais das curvas de nível para a delimitação do perfil projetado. Transferir a cota altimétrica do perfil projetado nesse trecho a partir do perfil longitudinal. Representar os taludes de corte em função do posicionamento do platô abaixo do perfil natural do terreno. Para a estabilidade dos taludes de corte, será considerado como fator de segurança a ordem de grandeza de 1 para 1,2, ou seja, para cada 1 metro na vertical, desloca-se 1,2 na horizontal. Estaca 2. Definir as linhas horizontais que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível. Obter a cota do ponto H na seção transversal da estaca 2 através da regra de 3. Obter a cota do ponto H' na seção transversal da estaca 2 através da regra de 3. Ligar os pontos H e H' para obter o perfil do terreno natural. Marcar os pontos de interseções das linhas de chamada
com as linhas horizontais das curvas de nível para a delimitação do perfil projetado. Transferir a cota altimétrica do perfil projetado nesse trecho a partir do perfil longitudinal. Representar os taludes de aterro em função do posicionamento do platô acima do perfil natural do terreno. Para a estabilidade dos taludes de aterro, será considerado como fator de segurança a ordem de grandeza de 1 para 1,5, ou seja, para cada 1 metro na vertical, desloca-se 1,5 na horizontal. Estaca 3. Definir as linhas horizontais que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível. Obter a cota do ponto H na seção transversal da estaca 3 através da regra de 3. Obter a cota do ponto H' na seção transversal da estaca 3 através da regra de 3. Ligar os pontos H e H' para obter o perfil do terreno natural. Marcar os pontos de interseções das linhas de chamada com as linhas horizontais das curvas de nível para a delimitação do perfil projetado. Transferir a cota altimétrica do perfil projetado nesse trecho a partir do perfil longitudinal. Representar os taludes de aterro. Estaca 4. Definir as linhas horizontais que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível. Obter a cota do ponto H na seção transversal da estaca 4 através da regra de 3. Obter a cota do ponto H' na seção transversal da estaca 4 através da regra de 3. Ligar os pontos H e H' para obter o perfil do terreno natural. Marcar os pontos de interseções das linhas de chamada com as linhas horizontais das curvas de nível para a delimitação do perfil projetado. Transferir a cota altimétrica do perfil projetado nesse trecho a partir do perfil longitudinal. Representar os taludes de aterro. Estaca 5. Definir as linhas horizontais que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível. Obter a cota do ponto H na seção transversal da estaca 5 através da regra de 3. Obter a cota do ponto H' na seção transversal da estaca 5 através da regra de 3. Ligar os pontos H e H' para obter o perfil do terreno natural. Marcar os pontos de interseções das linhas de chamada com as linhas horizontais das curvas de nível para a delimitação do perfil projetado. Nesse caso, a cota altimétrica corresponde ao nível de implantação do cruzamento. Representar os taludes da seção mista de corte e de aterro. Quarto passo: conformação da saia dos taludes. Indicar os limites dos taludes nas seções transversais das estacas 1, 2, 3, 4 e 5 em planta. Os limites são definidos pelo encontro dos taludes com o perfil natural do terreno. Ligar os pontos resultantes das seções transversais para a conformação da saia do talude. Quinto passo: retificação das curvas de nível.
A retificação resulta no posicionamento equidistante das curvas de nível com a sua regularização em uma declividade constante. Para o posicionamento equidistante das curvas de nível, é necessário estender as linhas de chamada do corte longitudinal para a planta a partir do ponto de encontro das linhas horizontais, que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível com o perfil projetado. A retificação será feita a partir do encontro das curvas de nível corrigidas com os limites definidos pela saia do talude.